Obrigada. Olá, Carolina, bom dia. Olá, Renata, tudo bem? Já estamos todos aqui a ingressar. Bem-vinda a mais um workshop. Obrigada. E vamos só esperar mais 2 ou 3 minutos e depois arrancamos, para não atrasar muito. Está bem, Carolina? Bem, enquanto isso, eu vou fazendo Obrigada. conversa Ok, sobre a Mudatuga, ok, se força. permitirem. Então, a Mudatuga começou como uma startup de educação ambiental. A gente fez muitos projetos e muitos programas, como eu estava a dizer, esse é o segundo ano que eu tenho a honra de receber o convite das Ecoescolas. Eu acho uma coisa fantástica poder falar com vocês sobre compostagem. E depois de uma grande ação que nós ajudamos a construir no ano passado, não sei se ouviram falar, mas que se chamava Escola Compostar. A gente teve mais de 1.000 alunos de compostagem no verão passado. Agora a gente fez 40 workshops em 5 semanas no verão. Foi muito fixe, eu me diverti imenso. E tivemos famílias, professores, muitas escolas começaram a procurar compostores comigo e tal, então foi muito legal. E agora, de momento, a Mudatuga está a crescer como empresa e a Carla Martins conheceu a Escola Compostar, que bom. Foi muito fixe mesmo. E aí agora a gente está com um novo ramo, né, na Mudatuga, um novo projeto, que é o lançamento do nosso próprio compostor, porque nenhum dos compostores que a gente oferecia para os nossos clientes a gente considerava que era de fato sustentável. Então a gente está nesse processo criativo, levantando financiamentos e tudo mais, está uma loucura, mas a gente sente que vamos conseguir trabalhar com um produto que ambientalmente faz mais sentido para nós do que os produtos que já existem por aí. Então, é isso, Renata. A hora que você achar que eu posso começar, pode me dizer. Pode começar, Carolina. Nossa, então vou Pode. partilhar minha tela com vocês. Se alguém tiver qualquer questão enquanto eu estiver a falar, por favor, podem me interromper. Provavelmente eu não vou conseguir fazer grande gestão do chat, entretanto, mas pronto. Trouxe aqui, então, uma sessão muito rápida sobre compostagem com minhocas, porque eu quero que a gente tenha algum tempo de conversar, porque, como eu imagino, muitos de vocês são professores e professoras e têm muito interesse de, como eu, usar as minhocas como um organismo modelo para ensinar várias coisas, né? Obviamente, o meu foco na Mudatuga é ensinar a compostagem doméstica, mas como bióloga e ex-professora de biologia, eu enxergo muitas coisas que a gente pode ensinar aos alunos e às alunas usando as minhocas, tá? Então, eu quero deixar um tempinho para a gente conversar no fim. Bora! Nessa sessão, então, eu vou falar um bocadinho sobre o que é a vermicompostagem, quais são vantagens e desvantagens desse método, em termos de vocês conseguirem também, quem sabe, serem convencidos a fazer compostagem em casa. A gente vai falar um bocadinho sobre essa minhoca, a californiana, tão famosa, e outras questões muito importantes para quem quiser, por exemplo, instalar um vermicompostor num espaço escolar, tá? Algumas escolas já conversaram comigo, eu já apoiei esse processo, e é muito interessante, os alunos podem se divertir também imenso, e os professores ainda mais. Como é que ocorre esse processo, como é que nós fazemos a manutenção, e como que a gente constrói um compostor em casa ou na escola, né? Com materiais baratinhos e reciclados. Então, vamos lá. A vermicompostagem, portanto, ela é um processo mais acelerado de compostagem, certo? Daquela compostagem de jardim que a gente normalmente faz, porque ela conta com o auxílio das minhocas. As minhocas compostoras, elas atuam como principal agente de decomposição da matéria orgânica, ou seja, em vez de esperar que as bactérias termófilas e outros micro-organismos decomponham a matéria dos nossos resíduos orgânicos, que demoram um bocado mais, nós vamos utilizar um macro-organismo que é extremamente voraz e gosta muito de comer os nossos resíduos orgânicos. Bom, grande parte dos nossos resíduos podem ir para vermicompostagem. Eu vou explicar para vocês certinho o que é que pode e o que é que não pode, tá? Não precisam se preocupar muito nesse momento, só queria passar esse panorama geral. Em relação à relevância ambiental, e eu acho que aqui é um dos pontos mais interessantes para vocês que são professores e professoras, porque nós conseguimos abordar imensos temas quando nós fazemos atividades de vermicompostagem com os nossos alunos. Desde a reciclagem de nutrientes, nomeadamente nitrogênio ou azoto, tá?
em que a gente consegue exemplificar ciclos de nutrientes, em que a gente consegue falar sobre regeneração do solo. Existem imensos assuntos que a gente pode puxar a partir do assunto da vermicompostagem, tá? Também lembrei agora outra coisa muito interessante. A gente pode falar sobre mudanças climáticas, a gente pode falar sobre resíduos urbanos, a gente pode falar sobre imensas coisas, tá? Outro ponto muito importante ambientalmente é o sequestro dos equivalentes de carbono da atmosfera. Por quê? Quando a gente faz compostagem, além da gente evitar a emissão de gases de efeito estufa, que seriam gerados, por exemplo, com a deposição dos resíduos orgânicos nos aterros sanitários, quando nós colocamos o adubo no solo, existe também um processo de captura, sequestro de gás carbônico da atmosfera no solo. Como vocês devem saber, né, geralmente é até um assunto sabido, o solo, ele contém ar. A gente tem muito ar que fica ali dentro, tá? E é por isso que muitos organismos conseguem viver debaixo do solo, mesmo sendo organismos que precisam de oxigênio. Então, quando a gente incorpora o adubo, a gente ajuda esse processo de captura de CO2 ou de equivalentes de CO2, tá? Contribuindo, então, para a mitigação das mudanças climáticas. Outro ponto muito interessante para a gente abordar com os nossos alunos, quando a gente fala sobre compostagem, é a economia circular, que é um assunto que a gente fala tanto hoje em dia e que eu acredito profundamente que para a educação da cidadania, para os próximos anos, né, a gente está aqui tentando alcançar em 2022 as metas de 2030, e a economia circular é um ponto fulcral para que a gente consiga mudar a forma como nós utilizamos os nossos recursos naturais hoje em dia, tá? Obviamente, a economia circular não é só focada em resíduos orgânicos, a gente pode falar sobre economia circular e reciclagem, enfim, N formas de reaproveitamento de resíduos, mas aqui o nosso foco, obviamente, vai ser dos resíduos orgânicos. Bom, mais um ponto super importante é que as minhocas são, de fato, um organismo que tem um papel importante nos ecossistemas, nomeadamente a oxigenação dos solos, ou seja, uma das coisas que a gente mais vê nos nossos vermicompostores são os túneis que as minhocas vão fazendo conforme elas vão comendo ou vão se deslocando, certo? Elas vão criando túneis, vão mexendo o solo, vão incorporando mais ar, vão possibilitando a oxigenação. Então, a relevância ambiental da vermicompostagem é muito grande e a gente pode explorar diversos assuntos a partir dela nas salas de aula. Quais são as vantagens da gente fazer vermicompostagem quando a gente compara com outros métodos, né? Quem conhece o nosso trabalho da Mudatuga, seja nas partes mais contato com as escolas, com as câmaras, ou seja, por exemplo, a parte das redes sociais, no Instagram e etc., sabe que a gente ensina vários métodos de compostagem. A gente fala sobre compostagem termofílica, compostagem bokashi, compostagem takakura, com os nomes japoneses, assim, a gente fala sobre muitos métodos. Mas cada método tem a sua vantagem e desvantagem a depender do público, certo? No caso aqui, nosso, claramente teria uma questão pedagógica muito importante. Mas no caso da compostagem doméstica em si, as maiores vantagens da vermicompostagem é a simplicidade. É extremamente fácil fazer vermicompostagem no ambiente interno, seja um apartamento, seja uma sala de aula, seja uma cantina escolar, seja um pátio, tá certo? É muito mais rápido fazer compostagem com minhocas do que fazer a compostagem termofílica, como eu já mencionei no início, pela questão do envolvimento de macro-organismos, em vez da gente depender apenas dos micro-organismos. Outro ponto muito, muito, muito interessante é a qualidade do adubo que a gente produz. Então, o meu grande sonho é que em Portugal, um dia, todas as escolas tenham compostagem em hortas, né? Porque eu acho isso uma forma de ensinar as nossas crianças e adolescentes algumas questões sobre os ciclos naturais muito importante. Então, será que não interessa a gente, na nossa escola, obter um adubo de alta qualidade para ter uma hortinha, para as crianças poderem entrar em contato com a terra? Enfim, fica o questionamento. Eu acho que sim. Outra coisa muito fixe é que ela pode ser feita em caixas plásticas que a gente empilha verticalmente, ou seja, nós poupamos muito espaço empilhando as caixas. E, além disso, nós não precisamos investir dinheiro em comprar um equipamento muito complexo, tá certo? Obviamente, a gente trabalha com compostores na Mudatuga, mas qualquer pessoa pode pegar uma caixa organizadora, adaptar, e eu vou mostrar para vocês como é que se faz essa adaptação, e fazer um vermicompostor para a escola. Não precisam de gastar dinheiro nenhum, tá certo?
Outra vantagem muito fixe que eu gosto é que não exala odor nem atrai animais vetores. Nós só vamos ter problemas de mosquinhas no vermicompostor caso nós façamos alguma coisa errada, tá? Então, fiquem descansados e descansadas, porque não vai ter moscas e cheiros desagradáveis nas salas de aula. E por fim, eu acredito que pode ser muito terapêutico para quem gosta de mexer na terra. O cheiro do vermicompostor é um cheiro de floresta, tá? Tem que ser um cheiro de floresta. Se não cheirar floresta, algo tá a correr mal, certo? E eu acho que isso, na minha perspectiva, na minha experiência, tem o potencial de diminuir muito o estresse, não só pelas sensações dos cheiros, né? Que os cheiros nos conectam com as coisas, mas também pela atividade lúdica em si. Deixa eu olhar o bate-papo. Obrigada, Margarida. Pronto, continuando. Existem, sim, algumas desvantagens também, tá? Eu coloco desvantagens entre aspas, porque não necessariamente é uma desvantagem, mas talvez seja, assim, um obstáculo para a gente pensar juntos. Uma delas é que nós não podemos colocar todos os tipos de resíduos orgânicos para as minhocas, tá? Por exemplo, os alimentos ácidos, os alimentos que têm um odor muito forte, têm que ser colocados com moderação para que elas não fujam, certo? Ou, por exemplo, para que o pH do substrato do compostor não fique demasiado ácido e elas até possam ficar com a pele magoada, porque elas têm uma pele muito sensível, né? Outra questão é que nós não podemos colocar comida para as minhocas de forma assim, sem pensar muito nisso, né? Nós temos que controlar a quantidade de resíduos orgânicos que nós colocamos por uma quantidade proporcional de minhocas que nós temos disponível. Ou seja, é a mesma coisa, por exemplo, para quem aqui tem cães e gatos em casa. Nós não podemos obrigar um gato a comer um pacote de ração de 3 quilos em um dia. Ele não vai comer. Ou se ele comer, ele vai passar mal, certo? E se a gente colocar ali muita ração no pote dele, a ração vai começar a ficar um pouco estragada, vai ficar mole, vai perder um pouco a graça. Com as minhocas é a mesma coisa. Nós sempre temos que regular a alimentação de acordo com a quantidade de minhocas que nós temos, tá? É a mesma coisa que ter um pet ou ter um aquário com peixes, tá? É um pouquinho parecida essa lógica. Não são robôs, não é um equipamento eletrônico, é um ecossistema que vive ali dentro do compostor, certo? Bom, próximo ponto, muito importante, é que a gente nunca deve deixar o vermicompostor nem na chuva, nem ao sol. Eu vou falar um bocadinho sobre essa questão do controle de temperatura, um pouquinho mais para frente, mas já fiquem aqui com a ideia que, por exemplo, não adianta construir um vermicompostor com os alunos e deixar do lado de fora da sala ao sol durante o verão, porque as minhocas vão morrer e os alunos vão ficar muito tristes. Já vi crianças que perderam minhocas e elas ficam mesmo... elas têm uma sensibilidade, né? E as minhoquinhas morrerem pode ser uma experiência muito triste para elas. E para nós também. Bom, em relação a qual espécie de minhoca vocês devem usar para fazer a vermicompostagem, a verdade é assim, existem dezenas, milhares de espécies de minhocas. Todas elas, de certa forma, estão no solo a comer matéria orgânica, certo? A questão é o comportamento e qual que é a tolerância dessas minhocas ao ambiente que nós colocamos. Porque as espécies de minhocas, não sei se todos aqui são da área de biologia, ciências ou assim, mas a gente vai ter espécies de minhocas que gostam muito de ficar na superfície, espécies de minhocas que gostam de ficar numa distância mediana da superfície do solo, e outras espécies de minhocas que são minhocas de profundidade. Tá? Elas gostam de ficar lá embaixo. E elas têm um corpo mais forte, porque elas, vamos assim dizer, enfrentam solos mais rígidos, tá? As minhocas californianas, são da espécie Eisenia andrei ou Eisenia fétida, são muito fiches para fazer vermicompostagem em casa, e são muito usadas, né? Porque elas têm uma adaptabilidade muito boa. Elas não são nem minhocas de superfície, nem minhocas de profundidade, elas são ali daquela zona mais intermédia, e elas também não têm muitas, assim, em termos de restrição alimentar, elas ainda são até mais flexíveis, tá? Outras espécies de minhocas que vocês possam usar no compostor de minhocas, elas podem acabar fugindo, podem acabar morrendo, tá? Então, existem aqui alguns probleminhas que podem acontecer se a gente usar minhocas que não estão adaptadas exatamente a esse tipo de ambiente. Em relação às duas minhocas compostoras, muitas pessoas me perguntam, né? Ah, mas como é que eu vou saber se essa minhoca que eu tenho é a minhoca certa? Bom, a minhoca californiana, ela é vermelha, ela tem uma cor avermelhada, tá?
Claro que é difícil fazer uma identificação de minhoca. Entre as duas eisênias, é quase impossível uma pessoa sem os equipamentos, sem uma chave de identificação, conseguir separar as duas, tá? O que eu recomendo é que sempre que vocês forem fazer esse tipo de atividade, se forem montar um compostor com alunos, ou mesmo em casa, procurem uma fonte de minhocas confiável. Seja por doações, de pessoas que eventualmente um dia compraram minhocas de alguém, tá? Seja por, literalmente, comprar de produtores de minhoca. Existem vários produtores de minhoca cá em Portugal, e eles são de confiança, e se precisarem de indicações, nós sempre temos. Deixa eu ver o bate-papo. Muito bem, então nós da Modatuga também criamos as nossas minhocas, e nós trabalhamos com um fornecedor francês que é certificado, a espécie, a gente só trabalha com a Eisenia Andrei, tá? Nós não trabalhamos com a Eisenia fétida. Bom, outras características das minhocas que são muito importantes. Primeira coisa, elas gostam dos alimentos vegetais, tá? As minhocas são veganas, vamos assim dizer, elas não gostam de carne e queijo e tal. Eu já vou falar sobre alimentação um pouco mais para frente, mas aqui só para dizer que elas geralmente vão comer os resíduos vegetais quando eles começam a entrar em decomposição. Apesar disso, é muito importante que nós coloquemos os resíduos num bom estado, vamos assim dizer. Nós colocamos a comida fresquinha e elas decidem a hora certa de comer os resíduos. O que geralmente acontece, por exemplo, é que a gente coloca o resíduo no dia 1, aí no dia 2 não tem minhoca nenhuma, aí no dia 3, se calhar as minhocas já estão chegando, no dia 4 estão todas lá, tá? Vocês vão ver que elas podem demorar algum tempo. Elas mesmas sabem qual que é o momento de chegar no alimento. Por quê? Muitos vegetais têm alguns polifenóis e outros metabólitos secundários que as minhocas não gostam, tá? Então, elas mesmas conseguem determinar quando que é o momento certo de atacar. Em relação à reprodução delas, é outro assunto muito interessante para tratar em sala de aula, porque as minhocas são hermafroditas e elas se reproduzem por casulos, tá? A parte mais divertida de workshop de minhoca, quando eu faço presencialmente, eu sempre faço, assim, uma atividade quebra-gelo, que é uma competição. A primeira pessoa a encontrar o casulo de minhoca ganha um prêmio. Porque no começo as pessoas, os alunos, ou mesmo os adultos, tá? Eles se empolgam muito. E, nossa, como será que é o casulo? E eu não conto nada. Você fala assim, ele é bem pequenininho, tem 2 milímetros. E as pessoas ficam, e nossa, eu não enxergo, Carolina, onde é que tá o casulo? E aí eu coloco uma lanterna, e na hora que eles veem o primeiro, aí eles começam a ver vários, tá? Então essa é uma atividade também muito engraçada. As minhocas, elas vivem bastante tempo, elas têm uma média de vida de 4 anos, e é por isso que eu sempre estimulo a adoção responsável das minhocas, tá? Que a gente consiga cuidar bem das nossas ajudantes na compostagem. Eu gosto de brincar também que elas são tubinhos recicladores de nitrogênio, em que elas vão comendo, né, os nossos resíduos, e depois elas fazem cocô. E o cocô das minhocas, que é o humus da minhoca, é super, super rico em azoto de boa qualidade, biodisponível para as nossas plantas, tá? Outra curiosidade muito interessante também é que elas conseguem consumir quase metade do peso delas todos os dias. Isso quer dizer que elas comem muito. Eu, por exemplo, que peso 54 quilos, é como se eu comesse 27 quilos de comida por dia, tá? É muita coisa. Então, a gente, às vezes, pode até ter um pouco a impressão que as minhocas não comem nada, mas, na verdade, elas comem muito. E, às vezes, eu faço com algumas... Dependendo de quem é meu público, né? Nos workshops de compostagem, eu gosto de fazer alguns cálculos. Vamos calcular que eu tenho 100 minhocas, cada minhoca pesa meio grama, então cada uma delas vai comer, sei lá, 0,25, sabe? Então a gente consegue fazer essas brincadeiras com os alunos, que eu também acho muito interessante. Bom, outra coisa é que naturalmente as minhocas, quando a gente coloca numa caixa de compostagem ou mesmo no vermicompostor, elas vão se reproduzindo, certo? Naturalmente, vão se reproduzindo até chegar na capacidade máxima daquele ambiente, e depois disso a gente só tem aquela taxa de rotação, tá? Isso também é uma dúvida que aparece muito nas pessoas que fazem formação ou fazem workshops, em relação a como é que eu vou saber se eu tenho o número de minhocas certo? Elas vão saber qual que é a hora delas pararem, porque não tem espaço ou porque não tem comida, enfim, elas conseguem fazer essa autorregulação. Do que a minhoca gosta? Então, vamos tentar aqui entender um pouco, se colocar no lugar da minhoca, né? Eu sou um animal com corpo mole, eu sou um animal extremamente vulnerável a predadores, certo? Quem aqui já viu uma minhoca
depois de uma chuva muito forte, a caminhar pela calçada, pensa, gente, a minhoca, qualquer pessoa vem aqui, pisa ou come a minhoca, né? Um gato, um passarinho, enfim. Portanto, a gente tem que sempre tentar entender, a partir do ponto de vista da minhoca, o que é melhor para ela. Por exemplo, a questão da temperatura. Existe uma temperatura ideal de 20 a 25 graus que as minhocas adoram, mas isso não quer dizer que elas não possam sobreviver a menos ou a mais. Isso quer dizer que a gente tem que fazer o nosso melhor para garantir que o ambiente está tolerável para as minhocas, tá? Elas têm um corpo, como eu falei, muito frágil, elas perdem água e ressecam muito facilmente, e elas podem morrer ressecadas se a gente não cuidar da questão da temperatura e da umidade, certo? Em relação à umidade, portanto, é entre 80% e 85%. Para vocês saberem se um compostor de minhocas está com uma boa umidade, vocês pegam o substrato, o humus, e apertam. E tem que sair uma gotinha de água, pelo menos, tá? Tem que literalmente pingar a água do substrato. Como é que eu sei se o meu substrato estiver muito úmido? Aí é porque o substrato começa a cheirar mal. Daí já entra no outro assunto. Se ele estiver muito úmido, ele vai ficar muito compactado. Se ele estiver muito compactado, não vai ter circulação de ar. Se não tem circulação de ar, não temos a compostagem, que é um processo aeróbio com oxigênio. E se aquilo começa a apodrecer e gerar metano, certo? Começa a cheirar mal. Então, a gente consegue criar o racional junto com os nossos alunos. Em relação à luminosidade, elas têm muitos fotorreceptores no corpinho delas, então elas conseguem detectar a luz e também fugir da luz, tá? Luz, para uma minhoca, é sinônimo de exposição a predadores, certo? Então, vocês não vão ver muitas minhocas, por exemplo, caminhando na tampa de um compostor que é transparente. Elas vão evitar isso. Deixa eu só ver se tem aqui alguma pergunta, porque já dá para eu... eu acho que não é uma pergunta. Pronto. Então, assim, aqui são os 3 estágios das minhocas, vamos assim dizer, a vida delas, que a gente vai enxergar nos nossos compostores. Como eu falei, esses casulos, eles têm mais ou menos 2 milímetros, 3 milímetros de comprimento, eles são bem pequenininhos, e quando eles são recentes, quando eles acabaram de ser colocados, vamos assim dizer, eles têm essa cor um pouquinho mais ocre, castanho claro, vamos assim dizer. E conforme eles vão ficando maduros e chegando mais próximo do momento dele se romper e nascer o juvenil, ele vai ficando com uma cor castanho mais escuro, quase dessa cor aqui, tá? Os juvenis nascem com uma cor mais ou menos transparente e vão ficando vermelhinhos ao longo do tempo, e as minhocas adultas têm essa coloração mais ou menos vermelha, tá? Tem muitos assuntos muito engraçados para a gente tratar aqui, de pigmentos e tudo mais, mas eu não sei também o que pode interessar vocês. Eu vi que tem uma pergunta aqui que é: o que fazer as minhocas em excesso? As minhocas em excesso, sim, a gente pode doar. Ou seja, na verdade, como eu falei, as minhocas vão saber o momento delas pararem de se reproduzir dentro de um certo ambiente, tá? Se vocês têm muitas minhocas num compostor, em todas as caixas, e querem doar, eu super estimulo que vocês doem minhocas, tá? Para outras pessoas também poderem começar. Até pode haver uma troca entre professores e escolas e tudo mais. Mas também, se vocês não doarem, o que vai acontecer? A população vai entrar numa taxa de crescimento quase zero, né? Em que, tipo, morre uma, nasce outra e tá mais ou menos num equilíbrio. Então, também não é grave se vocês não doarem, ok? Agora, vamos lá. Como é que a gente vai usar o vermicompostor? Primeiro passo, eu queria sempre que vocês tivessem em mente que quando vocês guardam os resíduos orgânicos antes de colocar no compostor, vocês o façam sempre, sempre, sempre em potes, tupperwares, sacos, não importa, fechados, tá? Por quê? Se nós deixamos assim, em cima da pia da cozinha, ou mesmo no balcão da sala de aula, ou no balcão da cantina, e deixamos isso aberto, muitas mosquinhas de fruta vão colocar os ovos delas aqui, tá? E depois isso daqui com ovos vai para o compostor, e nosso compostor fica cheio de moscas, e as crianças ficam traumatizadas, e nós também. Não é necessário, tá? Sempre guardem. Se tiver calor, o pote vai para dentro do frigorífico. Se tiver frio, tudo bem, ele pode ficar na bancada da sala de aula, enfim, não importa muito.
Nós sempre vamos colocar 2 tipos de resíduos dentro do vermicompostor. E isso daqui é super importante, tá? É uma das coisas mais importantes, então anotem aí em algum sítio ou gravem muito bem na cabeça. Eu posso partilhar essa apresentação, mas isso é muito importante. Eu vou sempre equilibrar 2 tipos de resíduos, os úmidos e os secos. Os meus resíduos secos são as folhas, serradura, papel cartão, casca de amendoim, o que vocês quiserem de resíduo que seja muito rico em carbono. Os resíduos úmidos são as cascas de fruta, os restos de salada, etc, 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 que tem uma certa umidade. Eu vou, então, equilibrar a proporção de resíduos secos e resíduos úmidos por 2 motivos. O primeiro motivo é que os secos são mais ricos em carbono e os úmidos mais ricos em nitrogênio ou azoto, e os 2 são importantes para equação química, vamos assim dizer, da compostagem, tá? Falando de um jeito muito... Não estou falando aqui para uma aula de bioquímica, mas de um jeito muito superficial. E o segundo motivo é que, colocando parte de seco, parte de úmido, eu consigo equilibrar a umidade e garantir que ela fica ali entre os 80% a 85%. E aí eu consigo brincar com essas quantidades. Se eu sentir que o meu compostor está muito seco, eu coloco mais úmidos. Se eu sentir que ele está muito úmido, eu dou uma caprichada um pouco maior nos secos e vou fazendo uma proporção assim. No geral, se eu fizer a proporção 1 para 1, funciona bem, tá? Funciona bem. O que é essa proporção 2 para 1? É só caso algum de vocês coloque folhas secas muito grandes, daquelas folhas de plátano, umas coisas assim. Essas folhas, elas enganam, né? Parece que é muita folha seca, mas ela é tão grande, ela ocupa um volume pequeno no saco, porque a maior parte do volume que tá ali é ar. Então, se a gente esfarelar assim com as mãos, a gente vai ver que reduz muito o volume, tá certo? Que bom, Carmen, fico feliz. Outra coisa super importante é que sempre que nós colocamos os resíduos para as minhocas, nós vamos primeiro colocar o resíduo úmido, ou seja, eu coloco o que está aqui dentro desse pote, e por cima eu cubro completamente com resíduo seco. Por quê? Eu evito atração de insetos, tá? Então isso é muito importante também. Então vamos em frente. O que eu posso e não posso colocar para as minhocas? Esse é outro ponto super relevante, tá? Eu vou primeiro falar sobre o que eu não posso de jeito nenhum. E aí a gente conversa sobre o resto. Eu não posso colocar nada que seja de origem animal, carne, osso, resto de, por exemplo, restos de laticínios, alimentos cozinhados com sal, com óleo, nada que esteja podre, tá? Então aquela laranja que tá toda cheia de mofo, decomposta, eu não ponho no compostor, isso é lixo. As minhocas não comem lixo, as minhocas comem resíduos orgânicos frescos, tá? Não vou colocar fezes de animais, não vou colocar resíduos líquidos, iogurte, leite, sopa, feijão, molho, molho bolonhesa, não vou colocar, tá? E eu não vou colocar nada que seja um tempero muito forte, por exemplo, resto de alho, resto de cebola, menta, e todas as aromáticas, alecrim, tomilho, coentros, tá? Todas essas coisas que têm um cheiro muito forte, as minhocas acabam ficando um pouco, assim, assustadas, vamos dizer, e elas fogem, tá? Agora, o que eu posso colocar à vontade? Com toda a certeza do mundo. Eu posso colocar restos de frutas, legumes e verduras, cereais, grãos e sementes. Por exemplo, eu tenho semente de maçã, eu posso. Semente de abóbora, eu tenho semente de girassol, eu tenho, sei lá, linhaça que sobrou, tem aveia que sobrou, eu posso, tá? Cascas de ovos eu também posso colocar à vontade. Borra e filtro de café ou chá, com atenção que as saquetas de chá de mercado, hoje em dia, quase todas têm poliéster, tá? Então não coloquem, tenham atenção para ver se elas não tem poliéster. Depois, restos de cogumelos, então muitas pessoas perguntam se cogumelo pode, papel cartão. Papel cartão também eu posso pôr à vontade, tá? Agora, o que eu quero que vocês tenham cuidado? E aqui é até interessante vocês, se forem alunos muito pequenos, às vezes vale a pena nem permitir esses 20%. Tudo que tiver potencial ou de afastar as minhocas, e por causa da, sei lá, da acidez ou do cheiro, né?
ou também tiver potencial de virar uma papa, eu recomendo que vocês evitem. Então, por exemplo, por que eu não gosto de colocar muito papel toalha e jornal? Porque eles absorvem a umidade e ficam com aspecto meio papa, assim, e aí não é muito fixe, tá? Frutas cítricas, então casca de limão, casca de laranja, casca de tangerina. Eu colocar a casca de uma tangerina no meu vermicompostor é diferente de eu fazer sumo com 20 laranjas e colocar 20 cascas de laranja, tá? Bom senso. A gente tem que ter uma noção de equilíbrio. Ananás, tenho muito cuidado também. Não estou dizendo que é super impossível, mas, por exemplo, se a gente corta a coroa do ananás, é uma coisa. Se a gente coloca muito da casca do ananás com a parte interna, geralmente as minhocas fogem, tá? Elas não são muito fãs de ananás. E alimentos cozidos. Então, por exemplo, com alimentos cozidos, tenham atenção uma coisa. É diferente eu fazer legumes cozidos no vapor e batata frita, tá? Então, quando eu digo alimentos cozidos, é que se eu tiver um resto de, sei lá, brócolis cozido, uma couve que eu, enfim, cozinhei com quase sem sal e com fio de azeite, é uma coisa. Uma batata frita é outro universo. Então, a gente não pode colocar batata frita, tá? Elas não gostam de óleo. Enfim, eu sei que essa é a parte que desperta mais dúvidas, geralmente, mas eu recomendo que vocês tenham esse cuidado. Bom, eu vou em frente, o tempo tá passando muito rápido, se calhar não vai dar tempo de falar tudo, porque eu ainda queria conversar com vocês, mas eu vou passar nas partes mais importantes. Como eu já falei... Temos 20 minutos, está bem, Carolina? Então eu vou fazer mais uns Pronto. 10 e depois 10 para a gente conversar. Ou algum espaço para depois questões, mas mais ou menos meia hora, está bem? Ah, ok, pronto, perfeito. Então, estou mais calma. Então, assim, como eu já comentei, nós fazemos equilíbrio de umidade com matéria seca e matéria úmida, tá? E como eu também comentei, o excesso da umidade, ele gera um ambiente anaeróbio, sem oxigênio, sem circulação de ar. E esse ambiente sem circulação de ar é o que gera o odor desagradável. Porque é isso que vai, por exemplo, gerar gás metano em vez de CO2. Eu respiro e eu libero CO2, certo? Quando a compostagem está acontecendo de um jeito controlado e saudável, sempre vai ter um pouquinho de CO2 que sai também. Agora, é diferente de uma compostagem mal feita e super anaeróbia, em que acontece um apodrecimento que gera gás metano, tá? Então, vamos ter muito cuidado com essas coisas. Porém, se nós não tivermos umidade suficiente, as minhocas não respiram. Porque as minhocas gostam de um ambiente muito, muito úmido, tá? E elas precisam disso até para facilitar as trocas gasosas delas, que são pela pele. Então, como eu falei, na hora que a gente aperta o nosso composto, como nessa foto aqui à direita, na hora que eu apertar isso aqui, eu tenho que garantir que cai uma gotinha de água que seja, só para saber que o meu composto está úmido. Se eu pego na mão e sinto que ele está seco, eu não vou regar o meu compostor, tá? Eu não posso afogar as minhocas, mas eu vou tentar, por exemplo, colocar alimentos que têm um maior teor de umidade, como exemplo, casca de melancia, casca de melão, até, assim, restos de alface, tá? Isso ajuda a aumentar a umidade dentro do meu compostor. Pronto. Continuando. Tem aqui um exemplo perfeito de um dia que estava 40 graus em Coimbra e tantas minhocas quanto meu gato estavam com muito calor. Então, eu liguei uma ventoinha, tá? Quando tá muito, muito, muito quente, principalmente no verão, quando são férias escolares, levem as minhocas para casa. Eu recomendo mesmo, tá? Se a gente deixá-las ali, ao pé de uma janela, na escola, com a janela aberta, todo mundo de férias, é possível que elas morram queimadas e no final do verão a gente tenha o que eu gosto de falar quando eu faço workshop com crianças, o que eu chamo de minhococídio. É tipo um genocídio das minhocas. Então, assim, tenham muito cuidado com isso, tá? Para não cometerem minhococídios. Na minha casa, por exemplo, um esforço que eu faço, e é o que eu ensino todo mundo que passa pela Mundatuga de alguma forma, é colocar as minhocas no cômodo mais fresco da casa, proteger do sol. No verão, eu muitas vezes encho garrafinhas ou aquelas cuvetes azuis, congelo durante a noite e durante o dia eu vou colocando dentro do compostor, deixo descongelar, lavo e volto para o congelador, para fazer literalmente como se fosse um gelado para as minhocas, tá? E eu uso ventoinhas. Claro que se, por exemplo, o ambiente não ficar muito quente, não precisam de todo esse cuidado. Eu que moro no quarto andar, tenho o sol direto em mim, eu tenho que tomar mais cuidado porque minha casa fica muito quente, tá?
Se a escola for mais bem ventilada e tal, pode ser que não. Durante o inverno, colocar sempre as minhocas num cômodo que esteja confortável para mim. Se eu tô a tremer de frio, tá frio para as minhocas. Se eu tô bem com o casaco, elas também estão bem dentro do substrato delas. É sempre tentar se colocar no lugar do bichinho, né? Também ter uma atenção muito grande ao fato que durante o inverno as minhocas ficam mais lentas. E por ficarem mais lentas, pode ser que elas não consigam dar conta de tantos alimentos quanto a gente gostava de colocar para elas. Então, pode ser que no inverno elas comam menos do que durante o verão, tá certo? Continuando. Agora vamos lá. Muita teoria, já expliquei um monte de coisa, vocês já sabem muito sobre as minhocas. Como é que na prática nós vamos então fazer essa gestão, né? Colocar comida, organizar a caixa e mostrar para as crianças, alunos, adolescentes e adultos também, como é que a gente faz a vermicompostagem. Primeira coisa, eu vou sempre separar aqui um potinho com os meus resíduos, com uma tampa, e eu vou deixar eles mais ou menos cortados em pedaços pequenos, tá? Antes de colocar no compostor. Como eu falei, dentro de um pote é melhor ainda, porque a gente não quer que os nossos alimentos apodreçam, nós não damos comida apodrecida para os cães e os gatos, eu espero, também não vamos fazer isso com as minhocas. Depois, eu vou colocar, então, por exemplo, nesse exemplo, tem aqui muitos restos de fruta e cobertura de matéria seca, tá? Então, eu vou cobrir isso tudo aqui com matéria seca, exatamente como eu fiz desse lado, certo? O que vai acontecer? Vocês vão notar que todas as imagens de compostor que eu mostrar para vocês tem no mínimo 2 caixas, tá? E eu já vou explicar o porquê. Eu vou sempre encher a caixa de cima primeiro, totalmente, fazendo camadas. Uma camada de úmidos, uma camada de secos, outra camada de úmidos, outra camada de secos, até o topo. Quando chega no topo, eu vou inverter as caixas, porque elas são móveis, tá? E aí eu vou passar a caixa cheia, eu vou passar a caixa cheia para baixo. Ou seja, agora a caixa que eu enchi primeiro está aqui, e agora eu tenho uma nova caixa com algumas minhoquinhas para fazer, para repetir esse processo. Nessa imagem, vocês vão ver que esse compostor tem 3 caixas, tá? O tamanho do compostor, o número de caixas, etc., depende sempre da quantidade de resíduos. Se a gente está fazendo isso numa escola a título de ensino, eu até acredito que a gente não precisa ter tantas caixas, tá? 2 caixas para alternar entre elas. Depois que a caixa está totalmente cheia, geralmente é algo entre 30 a 60 dias para que as minhocas comam tudo. E é muito importante a gente deixar elas comerem tudo de uma caixa. Enquanto elas estão comendo uma caixa, nós usamos outra caixa, tá? Já vou explicar também como é que a gente começa as caixas. Continuando. Quando eu tiver terminado de encher essa caixa número 2, a minha caixa de número 1 vai estar cheia de cocô de minhoca, que é o nosso humus, certo? Que é por isso que está com essa cor castanho mais escuro. Vai ficar com uma aparência parecida com essa. E vocês vão ver que o volume reduziu imenso, tá? Então, se ela começou cheia até aqui, pode ser que ela termine quase lá embaixo, certo? Por quê? A gente vai ter uma redução do volume, tem muitos dos ácidos que saem da compostagem são voláteis, então muita coisa vai evaporar, vamos assim dizer, né? Bom, então, resumindo o que eu mostrei para vocês, nós começamos com no mínimo 2 caixas com minhocas, nós enchemos a caixa de cima, enquanto a caixa de baixo tá parada, certo? Tudo bem. Depois que eu terminei de encher totalmente a caixa de cima, eu vou inverter a posição das caixas, deixá-la aqui embaixo descansando, deixar as minhocas de férias, quietinhas, 30 a 60 dias. Enquanto isso, eu vou encher a caixa de cima. A ideia é, o volume da caixa tem que ser o adequado para que você saiba que vai demorar mais ou menos 1 mês para encher. Então, vamos supor, uma pessoa que produz muitas cascas em casa vai precisar de uma caixa maior para demorar 1 mês para encher. Uma pessoa que quer só fazer alguns experimentos numa escola pode ter uma caixa mais pequena e ir enchendo a caixa e quando tiver cheia, pronto, parou, acabou o experimento, agora a gente deixa as minhocas comerem, tá? Claro que dar um workshop para educadores é diferente de dar um workshop só para uma família que quer fazer isso em casa. Então, tem algumas questões que talvez sejam um pouco diferentes aqui. Em relação a como fazer um minhocário em casa, a gente vai ver que nós precisamos
Aqui tem uma versão bem simplificada de um vermicompostor, tá? E esse vermicompostor, então, eu preciso do quê? Pelo menos 2 caixas para colocar as minhocas e uma terceira que serve como base coletora de líquido. Então, se vocês voltarem para essa foto, vocês vão ver sempre que tem uma basezinha, mesmo que seja pequenina, com uma torneira. E, por exemplo, nesse aqui também, tem uma basezinha com uma torneira. O que é essa parte? Essa parte é para onde vai escorrer todo o líquido excessivo da compostagem com minhocas, tá? É como se fosse o xixi da minhoca vem para cá. E esse adubo que sai daqui é um biofertilizante líquido muito, muito, muito potente, tá certo? É uma das melhores coisas que vocês podem usar no jardim de vocês, nos vasos, na escola, enfim, onde quiserem. Bom, agora, para a gente finalizar essa parte teórica, como é que a gente começa um minhocário do zero, né? Porque aqui eu mostrei para vocês alguns exemplos já funcionando. Se vocês tiverem um punhadinho com 250 minhocas, vocês já conseguem começar a ensinar. Vocês podem comprar, mas não precisam necessariamente comprar, podem encontrar doações de minhocas, tá? Vocês vão colocando sempre um pouquinho de comida, progressivamente, algumas vezes por semana, e dando tempo, porque quanto mais tempo passa, mais as minhocas se reproduzem, quanto mais elas se reproduzem, mais resíduos eu posso colocar, tá? E aí vocês vão, até é engraçado ver com as crianças, o crescimento populacional, vocês podem desenhar uma curva, tem N coisas que se pode fazer que são muito divertidas. Geralmente, a cada 60 dias, as minhocas dobram a população. Então, se hoje, dia 5 de fevereiro, eu tenho 250, no dia 5 de abril, eu vou ter umas 500 já, tá? Elas crescem muito rápido. Carolina, temos 10 minutos. 10 minutos, pronto. Tá bem, então, eu vou encerrar. Obrigada. Nada, pronto. Só uma outra coisa que, se vocês começarem do zero um compostor, sempre deixem o bolinho inicial de minhocas num canto, não espalhem na caixa inteira, porque assim elas não ressecam, tá? Assim eu consigo deixá-las aqui quietinhas, e aí eu vou progressivamente fazendo as camadas de resíduo de forma lateral. Eu vou colocando no fundo, no fundo, no fundo, e as minhocas sozinhas vão migrando desse bolo à busca de alimento horizontalmente, tá? E aí depois eu começo a fazer camadas verticais. Essa parte é um pouco estranha de explicar por Zoom, mas pronto. Em relação ao humus das minhocas, para retirá-lo, simplesmente é abrir as caixas, deixar a minhoca em exposição à luz, não ao sol, e gradualmente raspando e tirando, tá? Isso demora um pouquinho mais de tempo. E tenham sempre cuidado para não tirarem as minhocas, tá? Tentem tirar só o adubo. E vão fazendo com calma mesmo e voltando as minhocas para a caixa para vocês não desperdiçarem minhocas. Muitas vezes, quando elas vão para o vaso ou para o jardim, elas acabam morrendo no sol depois, tá? Pronto. Algumas imagens de vermicompostores que vocês podem se inspirar para fazer em casa. Isso daqui, por exemplo, são com caixas organizadoras industriais. Esse daqui é o nosso ecopedagógico. Outro ponto que eu esqueci de falar é que a gente tem que diluir sempre o adubo das minhocas na proporção de 1:10. Então, 10 mililitros de xixi de minhoca para 100 mililitros de água, tá? E os erros mais comuns é basicamente tudo que eu falei aqui. Cuidado para não colocar alimento demais, sol direto, muito frio, não tem matéria seca, coloquei muito ananás, ou coloquei o resíduo cheio de ovo de mosca, tá certo? Pronto. Eu vou encerrar por aqui, porque eu quero ainda poder ouvir vocês também um bocadinho. Eu vou parar de compartilhar minha tela e parar de falar um pouquinho e ver as perguntas do chat. Vamos lá. Quem quiser também falar... Nós podemos comprar esse pedagógico, como é que disse? O nosso ecopedagógico. Sim. Bom, ele não vende em Portugal e nós não vendemos também. Ele é um compostor que eu trouxe do Brasil, porque no Brasil tem uma fabricante que criou esse material focado em escolas. Mas, assim, a gente pode combinar, se muitas escolas quiserem, eu conheço o dono, a gente pode trazer um carregamento para cá, e ele custa, tipo, 25 euros, tá? O que vai ser caro vai ser os portos, é muito baratinho, então a gente consegue organizar isso. Mas, assim, Carmo, se a Carmo fizer um compostor com caixas transparentes em casa, não precisa... Deve conseguir. Exato, não precisa de ter, ele só é mais bonitinho, né? Ele é todo feito, mas deve-se conseguir. Obrigada. E as minhocas são muito caras? Não.
E também, Carmo, pode conseguir algumas doações. No fórum da Mudatuga, no site, e no fórum da escolacompostar.pt, há pessoas que doam minhocas. Eu vou colocar aqui, www.escolacompostar.pt. Nós vendemos, obviamente, faz parte do nosso trabalho, mas para quem, eu entendo que muitas escolas não vão ter esse orçamento, é tipo 20 e tal euros também, não é muito. Mas também podem procurar doações. Ok, obrigada. Bia, quer colocar a sua questão? Bia. Diga. Carol, muito boa a sua apresentação. Falo do Brasil, então já vou aproveitar para perguntar quem é o seu fornecedor das caixas no Brasil. É a Morada da Floresta. Tá bom. A Morada da Floresta em São Paulo. E você também pode procurar a Composta Barão, que é de uma amiga minha super de confiança, que fornece para o Brasil inteiro também. Legal. E essa caixa transparente que você fala, você diz que ela é mais sustentável. Qual é o diferencial que você tem nessa caixa? A caixa transparente, qual? Que a Mudatuga vai fazer? No início da apresentação, você falou que vocês estão desenvolvendo a própria caixa, que é mais sustentável. Qual é esse diferencial? A gente está trabalhando em criar uma cadeia de valor em que as nossas caixas vão ser parcialmente feitas com cortiça, mas nós não vamos fazer caixas para minhocas. A Mudatuga, cá em Portugal, vai fazer caixas para compostagem bocashi, que é um outro tipo. Mas as nossas caixas vão ser feitas com cortiça e o nosso farelo bocashi vai ser feito com resíduos de bolota das florestas portuguesas. Então, a gente está trabalhando com circuitos curtos, produtores locais, geração de valor para as florestas autóctones. É um projeto que ele é muito pensado para Portugal. Ele não faz tanto sentido, se calhar, se exportar para o Brasil, porque a cortiça aí não é uma coisa, né? E aqui ela já é. E uma última questão. No caso de uma escola muito grande, com muitas crianças, como que você acha que a gente pode viabilizar fazer uma compostagem diária com todos os resíduos produzidos? Muito bom. Tem várias coisas. Pode procurar, podem conversar com a gente tem um e-mail que chama mudatuga.com. Eu posso enviar também os manuais. Tem um método que chama Takakura, que pode ser muito fixe para as escolas. Basicamente, fazem com os alunos alguns fermentos aceleradores de compostagem. Podem fazer pilhas de compostagem, e nem precisa de gastar dinheiro. Se tiver jardim, por exemplo, conseguem fazer a compostagem termofílica, que é um outro método, que também, se tiverem questões, eu posso enviar os materiais todos para vocês. E tem um método no Brasil que é muito famoso, que aqui em Portugal não usam, que chama método Lages. Então, se procurar o método Lages de compostagem, eu vi muitas escolas em Santa Catarina, no Brasil, que é onde surgiu isso, que já usaram e deu super certo. Mas aí não tem minhocas, né? Não, aí esses métodos... Então, quando são muitos resíduos, geralmente é sem minhocas. A não ser, por exemplo, que vocês consigam um espaço para... Algumas pessoas colocam umas banheiras, sabe aquelas banheiras usadas, assim? As pessoas fazem compostagem em banheira, e aí o ralinho da banheira, a pessoa integra a torneirinha. E eu já vi várias pessoas fazendo isso também. Então, banheiras usadas, reaproveitadas para a gente fazer casa de minhoca, tá? Aí só tem que tomar cuidado com uma coisa. A banheira tem que ser muito grande, porque se bater o sol, a minhoca tem que ter espaço, tipo, de encontrar algum lugar no meio que não esquente muito, ou fazer um telhadinho para banheira, também é até bom, tá? Um telhadinho para não chover e não acumular muito líquido e tal. Perfeito, muito obrigada. Vou entrar em contato com você depois. Tudo que vocês precisarem, e-mail, eu tenho 30 mil PDFs. Agora é a Teresa. Teresa. Boa tarde. Queria só saber se, por exemplo, o desperdício de uma serragem, a serradura de qualquer carpintaria, serve como para composto seco. Sim, serve, é uma das melhores matérias secas, mas tem que ter uma atenção, Teresa, que é se a carpintaria usou verniz na madeira. Se for madeira envernizada ou tratada, proibido, vai matar as minhocas. Se for madeira natural, a melhor coisa que você poderia fazer é usar esses desperdícios para equilibrar a umidade. É perfeito. Sim, tá? E se for pellets de gato utilizado com xixi de gato? Não pode, pois não? Então, tem aí um problema. Depende, aí é uma outra questão que a gente abre uma caixa de Pandora, que é depende para que vai usar o adubo depois. Eu não recomendo colocar nada de gato ou cão num compostor em que alguém pode pegar aquele adubo e colocar numa horta, tá? Por questões de contaminação, toxoplasmose e outros tipos de parasitas que o gato pode ter. Porém, super possível fazer
Desde que você tenha total consciência que é um compostor separado, que aquele adubo só você tem acesso e que vai colocar num canteiro de flores e que ninguém nunca vai comer nada que saia dali, tá? Ah, Então, ok, aí muito uma questão... obrigada. Nada, é uma questão Obrigadíssimo. de gestão mesmo de parasitas, pra gente tomar um pouquinho de cuidado. Mas as Ok. pellets em si não são um problema, o problema é mesmo o xixi As ou... pellets são de madeira, exato. E o Exato. xixi, como eu pensei que tinha adubo, tinha nutriente azoto, mas é a contaminação. Obrigada. Eu tenho um pouco de medo enfim, ele faz xixi, mas também faz cocô ali, né? Não sei. Eu teria um Claro. pouco de medo. Casca Claro. de pinheiro também pode, que vi que perguntaram aqui, mas tem que tomar cuidado que às vezes ela é muito ácida. Pronto. Falando rápido, agora falta E só a serrinho? A Carla ia falar alguma coisa? Serrinho. Olá, Olá. boa tarde. Carolina, eu tenho uma dúvida. Nós fizemos um vermicompostor lá na escola com caixas de peixe, daquelas de esferovite, está a correr muito bem. Mas apareceram-nos umas larvazinhas brancas para aí com 1,5 mm. Será normal? São auxiliares ou é alguma coisa que não devia lá estar? Isso, pela descrição, parece mais larva de mosca do que auxiliares. É normal aparecer fungos, aparecer colêmbulas, aparecer ácaros. Ácaros são super normais na vermicompostagem. Agora, essas larvinhas parecem mosca. Eu teria um pouco de cuidado, tá bom? Pronto. Já vi que a gente vai... Carolina, vamos encerrar dentro de alguns segundos. Muito obrigada pela disponibilidade, pela partilha da informação, que foi muito, muito útil, e qualquer dúvida ou questão também, eu penso que a Carolina deixou aqui os contactos, ou qualquer dúvida ou questão, podem sempre enviar um e-mail para o programa Ecoscolas e ela poderá ajudar-vos.